sejam bem-vindos. Boa tarde, o meu nome é Catarina Figueira. Olá, muito boa tarde. E eu sou o Pedro Nunes. Sejam bem-vindos à entrega dos Prémios Ciência Viva 2021. Todos os anos nos reunimos para entregar prémios a pessoas e a personalidades de intervenção excepcional, de mérito mesmo na área da divulgação científica, e fazemos-lo sempre numa data muito especial para todos nós que trabalhamos nesta área da divulgação de ciência, que é o Dia Nacional da Cultura Científica, que é uma data muito, muito especial, que está a ser comemorada hoje de norte a sul do país, em várias instituições, museus e centros de ciência, e faz justamente hoje 25 anos que esta data foi criada pelo então Ministro da Ciência, o professor José Mariano Gago, em homenagem a um grande divulgador da ciência, o Rómulo de Carvalho. Cumprimentamos também todos os que estão a acompanhar esta cerimónia via streaming a partir da página web da Ciência Viva. Os premiados de Ciência Viva são escolhidos pelo Board, que constitui a agência e que reúne diversas instituições de investigação científica. São nossos associados a Agência Nacional de Inovação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Centro de Neurociências e Biologia Celular, o Centro de Estudos Sociais, o Instituto de Telecomunicações, o Instituto de Biologia Molecular e Celular António Xavier, o Instituto de Patologia e Imunologia da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Sociais, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e o Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência. Isso mesmo. E até ao ano passado nós tínhamos 3 categorias. O Grande Prémio Ciência Viva, que distingue uma intervenção a título individual de uma pessoa já com uma carreira feita na área da divulgação de ciência. O Prémio Ciência Viva Educação, que reconhece um projeto também excepcional desenvolvido ao nível da comunidade escolar, nas escolas portuguesas. E o Prémio Ciência Viva Mídia, que distingue um trabalho ligado às áreas da ciência e da tecnologia que seja difundido em órgãos de comunicação social. Mas este ano, que a Ciência Viva também comemora os seus 25 anos, trazemos uma novidade, uma espécie de um presente, que é uma nova categoria, a categoria de publicidade. E já vamos saber quem é o vencedor. O Grande Prémio Ciência Viva tem um valor monetário de 10 mil euros e os prémios Ciência Viva, Média, Educação e Publicidade têm um valor monetário de 5 mil euros. Os vencedores de cada categoria receberão um galardão criado pelo nosso designer Henrique Caiate. Antes de conhecermos em detalhe os vencedores da edição deste ano, gostaria de chamar ao palco Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva. Bom, e então, estes são os prémios Ciência Viva, dizemos nós, sempre em novembro, a brilharem em Portugal neste mês do reconhecimento da ciência no nosso país. E gostava de começar por vos mostrar, porque estamos no Dia Nacional da Cultura Científica, na Semana da Ciência e da Tecnologia, nós recebemos um presente muito especial. Nós, quando digo nós, é o país. Não é só a Ciência Viva. São muitas instituições que têm vindo a colaborar e a fazer pela divulgação da ciência no nosso país. O slide que estamos a ver é de 2005. É resultado do Eurobarómetro. E cada ano que saem os resultados do Eurobarómetro, nós choramos de tristeza. Foi o que aconteceu em 2005. Estão a ver, Portugal não podia estar ali piorzinho. E, de facto, sobre literacia científica, Portugal estava sempre na cauda, no final. Mas estamos em 2021 e a verdade é que a nível da literacia científica mudou muito, muito, muito. Comparando um leque de perguntas que era hábito fazer-se neste inquérito aos respondentes, quer em Portugal, quer noutros países da Europa, claro, as respostas dos portugueses estavam sempre muito, muito abaixo do esperado. Mas aqui, eis que estamos acima da média europeia. Portanto, Portugal tem um número de respostas corretas. Aquelas perguntas, algumas, que às vezes nos parecem tão fácil de responder, que é, por exemplo, os antibióticos devem ser administrados portanto, aos vírus ou às bactérias? Como é que é essa reação? Até isso os portugueses estão a responder muito melhor. Mas vejam o interesse pela ciência e tecnologia, o número de pessoas e nos países que dizem que querem saber mais sobre ciência, mais sobre os desenvolvimentos da ciência. E aqui Portugal está em primeiro lugar.
Mais do que este aqui, que é strongly agree, completamente, estamos de acordo, queremos saber mais, é muito aqui também, não é? A tendência para dizer que sim. Portanto, ligados a estes números, Portugal está numa posição excelente. Também quando perguntados sobre a influência da ciência e tecnologia na sociedade, como é que é? Estão a ver onde estamos? É muito bom. Desta vez, acreditem, nós choramos de alegria. Depois, uma outra pergunta, a ciência e a tecnologia pode resolver qualquer problema? Bom, aqui Portugal também está muito bem colocado, mas aqui importante mesmo é ver esta área aqui, que é tendencialmente, portanto, e não inteiramente, mas tendencialmente, sim, sabemos que podemos confiar na ciência para resolver grande parte dos problemas. Veja-se mesmo estes agora das alterações climáticas, em que a ciência é a esperança da humanidade. E depois este dado muito curioso das visitas a centros de ciência. Então, à pergunta se visitam museus e centros de ciência, não é que a resposta está aqui regularmente. Sim, estamos em segundo lugar a nível europeu, muito, muito acima da média europeia, que já nem sei onde é que está, está aqui. Portanto, só a Estónia está aqui à nossa frente. E lembrei-me logo do Haha Science Center. É um grande Science Center que existe na Estónia. A Estónia é um país também pequeno, mas com desenvolvimento económico e tecnológico muitíssimo grande, e nós temos e conhecemos muito bem a direção do Museu da Estónia, do Haha Science Center, com os quais temos projetos em colaboração. Vejamos em 2005, como é que era a visita a museus e centros de ciência? Quando perguntados, Portugal estava aqui, exatamente no fim da tabela, 6%. E agora vemos que passámos dos 6% para 59%. E devemos estar felizes e regozijarmos-nos com estes resultados. E isto é fruto de trabalho em rede, de termos, não é uma resposta dirigida a Lisboa, ao pavilhão do conhecimento, que estamos aqui, mas é uma resposta que reflete o país. Temos 21 centros de ciência viva em todo o país, temos mais 5 centros de ciência viva em preparação, temos 11 escolas de ciência viva, mais 9 em preparação até 2025 e continuando, estamos a iniciar um grande projeto de criação de uma rede de quintas de ciência viva e clubes de ciência viva na escola já estão, em colaboração com o Ministério da Educação, a funcionar em pleno 238 e vamos ter até 2025 mais 650. Isto é uma rede e o que nós queremos é o país cheinho de pintas, de muitas cores, que notam que há parcerias, há trabalho em conjunto, há muitas instituições, politécnicos, universidades, unidades de investigação, que têm grupos de profissionais de comunicação de ciência que estão a pôr a ciência em palco, a ciência na sociedade. E, de facto, o Eurobarómetro mostra-nos isso. Não podíamos estar mais felizes. E dizer isto no Dia Nacional da Cultura Científica nunca é demais repetir, principalmente para a comunidade política, porque esquecem frequentemente de mencionar isso. Não é o caso do nosso Ministro. Não digo isso por ser ele aqui presente, mas é que ele já caiu neste caldo há muitos anos e, portanto, não precisamos de falar para um convertido. Mas a classe política, de um modo geral, precisa mesmo de saber e de dizer: estamos no Dia Nacional da Cultura Científica. Parabéns a todos. Não há muitos países que tenham o seu Dia da Cultura Científica. E nós até temos o Dia Nacional dos Cientistas em maio. E, portanto, isto é um trabalho conjunto. Estão aqui rostos, estão aqui pessoas, instituições que têm trabalhado tanto para isso acontecer.
e, portanto, da nossa parte, um muito obrigado por isso e vamos aos premiados e aos prémios, que é isso que nós gostamos de ter aqui hoje. Obrigada. Rosalia, não se vai embora porque vai ter a honra de entregar o primeiro troféu e é já de seguida, por isso convidava a esperarem um bocadinho, porque vem já aí a categoria de publicidade. Com prazer. Comentávamos um dia destes que é uma lista que estamos sempre a atualizar, não é? Já temos uma série de ideias para os próximos anos e isso também é um sinal de que, de facto, há muitos projetos, há muitas personalidades a trabalharem nesta área da divulgação de ciência e, portanto, é uma lista que estamos sempre a receber inputs que nos chegam. Olhem este projeto nesta escola, com este professor, olhem esta marca que está a usar a ciência, como é o caso da Isidoro, e ficamos muito contentes que seja uma marca portuguesa a iniciar esta categoria, que vai ter também uma dimensão internacional. Para o ano podemos ter aqui uma marca da Finlândia, sei lá, de um produto assim mais de mobiliário ou sueca, a ganhar este prémio. Desde que haja uma relação com a ciência, desde que as marcas percebam que, de facto, podem usar a ciência para criar valor nos seus produtos. E eu acho que agora já estamos prontos. Vamos conhecer então este magnífico spot que deu a vitória à agência O Escritório e à Isidoro. Boa tarde, são 2 sandes de fiambre fumado, por favor. Tem preferência no fumo? Como assim? Um dos fumos é obtido num gerador, através da pirólise da serradura. Condensa-se o fumo com água fria e aplica-se numa tripa plástica. O processo químico de transferência do fumo dá-se na cozedura, com cuidado, porque a concentração de ácidos, fenóis e carbonilos pode influenciar no sabor da mistura. Fogo? Com fogo. Temos o da Isidoro. Os fiambres forno a lenha Isidoro são fumados de forma tradicional, com fogo e fumo. Isidoro, somos criadores. Muito bem, uma salva de palmas. Como já dissemos, esta foi uma campanha criada pela agência criativa O Escritório, a agência do Tiago Canas Mendes e do Nuno Jerónimo, que nós já somos muito fãs do vosso trabalho há muitos anos, e também da Isidoro, que arriscou muito nesta campanha, não é? Tirou-se assim um bocadinho para fora de pé ao ir buscar a ciência, mas foi realmente uma mais-valia. Este uso da bioquímica para explicar aos consumidores uma particularidade distintiva desta linha de fiambres fatiados de forno a lenho da Isidoro. Apesar do cliente acabar por preferir, como se pretende, o fiambre produzido de forma tradicional, a descrição do processo usado pela concorrência traz a público vocabulário e processos científicos que ajudam a aproximar o público da ciência. A campanha marcou presença em televisão, rede nacional de MUPIs, canais digitais e pontos de venda. E para receber este prémio, chamamos ao palco o Marco Andrade, que é o diretor de marketing da Isidoro, o Tiago Canas Mendes, do Escritório, e que vem acompanhado da dupla de criativos, o Francisco Barros e o Bruno Barros. Uma grande salva de palmas. Olá, muitos parabéns. É o Tiago. Juntem-se aí ao centro com uma fotografia, por favor. Podem-nos dizer umas palavrinhas. Podem ir aqui ao púlpito e gostávamos também que depois o Escritório também nos dissesse umas palavras. Ok, então muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro Manuel Leitor e todos os presentes. Agradecer à Ciência Viva e aos seus associados esta distinção e o respectivo prémio e também dar os parabéns aos restantes premiados, que com certeza têm feito bem mais pela ciência do que nós e que merecem estes prémios. É com enorme orgulho que a Isidoro vê este seu pequeno contributo para aproximar a ciência dos consumidores e dos cidadãos. E digo este pequeno contributo porque a Isidoro tem, de facto, utilizado muito a ciência para fazer evoluir
a sua oferta, os seus produtos e a sua produção. A Isidor é uma empresa 100% portuguesa, que tem mais de 100 anos de história no mercado de charcutaria e que tem contribuído constantemente com inovação para o mercado e, mais recentemente, até com muitos projetos de sustentabilidade onde a ciência desempenha um papel fundamental. Portanto, muito obrigado à ciência. Para terminar, muito obrigado também ao escritório, e este é um obrigado público, porque, de facto, foi por eles que nós também conseguimos estar aqui e receber este prémio. Prémio esse que vamos partilhá-lo com o escritório e entendemos doar a uma instituição que venha a desenvolver inovação na área de charcutaria. Ainda não identificámos essa instituição, mas faremos brevemente. E, por fim, agradecer a todos os que colaboraram na execução deste filme, quer pessoas internas da Isidor, quer até os atores que contribuíram para o sucesso do filme. Muito obrigado. Boa tarde. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Isidoro, que confiou no nosso trabalho, a organização por reconhecer mérito no nosso filme. E, basicamente, a gente tenta sempre fazer publicidade do jeito que a gente acredita, que é trazendo verdade de uma forma interessante. E nós, como agência, ficamos muito satisfeitos em, dessa vez, fazer isso e ainda trazendo alguma informação para os consumidores, que é tão importante sobre o que eles consomem hoje em dia, a forma que é feito o que eles consomem hoje em dia. Então é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Podem assistir ao resto da cerimónia. Obrigada, parabéns. Parabéns. E falemos agora da próxima categoria, o Prémio Ciência Viva Mídia, que este ano é atribuído ao Admirável Mundo Novo da SIC, uma série dedicada a descodificar e a tornar acessível a um público generalista o conhecimento gerado nas várias áreas da ciência. 365 dias de descobertas. 6 investigadores portugueses em entrevista. As conquistas da ciência em 2020. Do conhecimento gerado em 2020 pelo mundo fora na sua área de investigação, o que é que destaca? Porque o conhecimento é a resposta para os nossos problemas e desafios. Admirável Mundo Novo. Esta semana, no Jornal da Noite. E o termo composto químico adquiriu uma conotação negativa que é ridícula, porque os compostos químicos não são nem bons nem maus. A banana, por exemplo, é um conjunto de compostos químicos. Tudo são compostos químicos. Vários corantes, mas também conservantes naturais. Porque eu acho que nós estamos na idade da pedra, da revolução digital. Daqui a 20 anos, se correr bem, vamos estar aí e vamos olhar para este período como que horror o que se passou ali. Essa equipa portuguesa, que tem um papel fundamental na missão Gaia da Agência Espacial Europeia, está a desenvolver um mapa tridimensional que nos guia pelo espaço e pelo tempo, passado e futuro, na imensidão da galáxia. Durante este período extinguiram-se 15 espécies. Entre essas 15 espécies está um dos únicos golfinhos de água doce do planeta. No entanto, caso não tivesse ocorrido nenhuma ação de conservação, teriam-se extinto entre 3 a 4 vezes mais espécies. É de alguma forma reproduzir um cérebro num mini modelo em laboratório? Sim, de uma forma muito simplista. Um cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de células, que são neurónios, e um organoide tem cerca de 100 a 200 mil neurónios. A partir de agora, conseguimos realmente estudar o autismo, estudar cada um dos casos e perceber o que é que se está a passar durante o desenvolvimento do cérebro. It is a great day for science. It is a great day for humanity. Este
é o admirável Mundo Novo. Uma salva de palmas. Da investigação em RNA à computação quântica, da inteligência artificial aos avanços na compreensão do cérebro humano, da busca de respostas para os grandes mistérios do universo à descoberta de novos mundos dentro das nossas células. No final de cada ano, a SIC convida investigadores portugueses a eleger o mais recente ou empolgante acontecimento científico da última volta ao Sol, na sua área de investigação. Ao longo de 18 episódios, cientistas como Maria do Carmo Fonseca, Zita Martins, Vítor Cardoso, Henrique Veiga Fernandes, Nuno Maulide, Bruno Silva Santos, Mónica Betancourt Dias, Carlos Fiolhais, Rui L. Reis, Joana Gonçalves de Sá, que vimos aqui no vídeo, ou Arlindo Oliveira, demonstraram que o conhecimento é mesmo a resposta para todos os nossos desafios e problemas. A jornalista Miriam Alves, os repórteres de imagem Rogério Esteves e Paulo Cepa, o editor de imagem Tiago Martins, Sérgio Maduro, que assina o grafismo, e a produtora editorial Diana Matias são a equipa deste admirável Mundo Novo. E estamos muito satisfeitos com este prémio, somos também muito fãs deste programa, que já vai na 3ª temporada e esperamos que não fique por aqui. E para entregar este prémio tão especial, chamava agora ao palco o Pedro Russo, da direção da Ciência Viva. E para receber o prémio do Admirável Mundo Novo, esta admirável equipa da SIC. Podem vir ao palco, juntamente com a Marta Reis, da Direção de Informação da SIC, também. Obrigada. É uma honra e uma alegria receber este prémio. Perdoe-me a cábula, mas eu não quero mesmo deixar ninguém de fora dos agradecimentos que gostaria de fazer. Agradeço em nome de toda a equipa com a qual tem sido um desafio, mas sobretudo um grande prazer fazer o Admirável Mundo Novo nos últimos 3 anos. A equipa já foi apresentada, não está toda aqui. Viemos nós em representação. Muito obrigada aos investigadores que participaram nas 3 edições desta série, pela disponibilidade e paciência infinitas, sem as quais nos teria sido impossível descodificar temas, por vezes tão complexos, tão intangíveis em alguns casos, e por estes 2 motivos tão difíceis de abordar em televisão para um público generalista, sobretudo por nós que não temos ciências desde o 9º ano de escolaridade. Muito obrigada também aos comunicadores de ciência, que foram muitas vezes as nossas primeiras pontes e janelas para alguns dos temas que acabámos por tratar e por escolher. Quero agradecer também à SIC por ter dado espaço a tantos minutos de ciência em horário nobre. A Marta Reis sabe que por mim teriam sido muitos mais e é uma negociação muito difícil às vezes na sala de montagem. E se hoje essa aposta parece mais evidente, ela não foi sempre tão evidente e há 3 anos não era de todo evidente, era um risco. E havia muito pouca ciência nos jornais televisivos em Portugal e foi preciso, no caso de um canal privado como a SIC, correr esse risco. E se há número que nos orgulha, para além dos muitos milhares de pessoas a quem temos chegado, é o número de mensagens de espectadores que recebemos no final de cada episódio e o impacto que percebemos que este programa tem em públicos de todas as idades. Para mim é cada vez mais interessante em termos profissionais e importante em termos pessoais tornar mais acessível a todos o conhecimento que vai sendo gerado cada vez mais rapidamente nas várias áreas da ciência. É também uma forma de contribuir para uma sociedade orientada para os factos. Estamos neste momento a exibir outro programa que resulta do maior investimento de sempre que a SIC já fez em ciência e seria muito bom que, enquanto país, pudéssemos todos os anos dizer que fizemos o maior investimento de sempre em ciência. Termino com uma citação do neurocientista Rui Costa, que entrevistei recentemente em Nova Iorque, onde ele lidera o maior instituto de neurociências do mundo. Investir em ciência é investir no que ainda não sabemos que existe. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Ministro. Em nome da SIC, agradeço este prémio. Para nós é um orgulho estar aqui.
Claro que o primeiro agradecimento vai para a equipa, sem eles não seria possível. A Direção de Informação da SIC orgulha-se muito da aposta que fez na ciência. É uma aposta, como a Miriam já disse, renovada, porque achamos que há duas coisas que nos unem à ciência, a paixão e a missão. Nós, Direção de Informação, todo jornalista cá em nós acha que tem uma missão e tem uma paixão pela informação. A ciência é informação e a informação, como sabemos, cada vez mais vital. Por isso, obrigada por este prémio, prometemos continuar a nossa aposta. Sr. Ministro, se nos puder ajudar também, lance aqui o apelo, não poderia perder esta oportunidade. Os descobridores são a nossa nova aposta na área da ciência, fomos a todo o lado, gastámos o que nunca se tinha gasto com uma televisão privada em ciência e achamos que também teremos o nosso retorno, porque tudo isto vale a pena, porque tudo isto é cada vez mais o nosso futuro. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. E dos mídia passamos para a educação e o próximo prémio distingue a Cooperativa de Educação e Proteção Marinha Ocean Alive. Vamos ver o vídeo e conhecer o projeto. Eu amo o mar. Para mim, o mar é a minha casa, é o meu corpo. É aquilo que me dá força para eu ser aquilo que sou, aquilo que sei fazer de melhor. O mar carrega-me as baterias. O mar alimenta o rio, porque eu trabalho dentro do rio. O rio alimenta a minha alma. Ele é tudo aquilo que eu preciso. Eu nasci, criei-me no mar juntamente com os meus pais. Hoje, o que me encanta mais é as pradarias. A visão da Ocean Life é um oceano saudável, protegido pelas comunidades locais. Se eu pudesse resumir a história da Ocean Life, diria, em primeiro lugar, que pusemos as pradarias marinhas no mapa. As pessoas hoje sabem onde estão as pradarias porque literalmente criámos o mapa das pradarias marinhas no estuário do Sado e elas hoje não podem ser mais ignoradas. Para além disso, pusemos-las também no mapa, na mente das pessoas. Hoje, dezenas de milhares de pessoas sabem o que são as pradarias, um habitat dos mais desconhecidos no planeta. Em princípio, não estava a ver realmente o que servia às pradarias, na altura chamavam-se sebas. Não estava a imaginar que era um berçário, não estava a imaginar que havia choco, que havia cavalos marinhos, que havia pepinos, meu Deus, ouriços, tudo. Não entendia. E hoje eu ando por cima das pradarias e vejo realmente que aquilo tem muito a proteger muitos seres marinhos que lá estão, os pequeninos, os grandes. Outro aspecto importante do nosso trabalho foi a alteração de comportamentos. Ao longo destes 2 anos recolhemos mais de 60 mil embalagens de sal, mas acima de tudo sensibilizámos as pessoas para que o lixo não seja deixado no mar. Criámos novas profissões que protegem o mar. Valorizámos a sabedoria das mulheres do mar para proteger as pradarias marinhas. Sou uma pessoa diferente, aprendi muito, tento ensinar. Eu tenho uma neta com 8 anos, ela... Sempre que se fala nisto, o olhinho dela brilha e ela já diz que é guardiã do mar, diz que quer ser bióloga. Eu digo-lhe, isto tens que estudar. E ela diz, eu vou estudar que a gente tem que preservar os nossos golfinhos. Queremos proteger as pradarias marinhas em Portugal, nos locais onde elas ainda existem. Queremos envolver as mulheres do mar. Juntos, podemos reflorestar o mar. Raquel Gaspar é bióloga marinha e o seu trabalho de investigação sobre os golfinhos do estuário do Rio Sado levou-a a fundar, com a bióloga marinha Sílvia Tavares e a gestora Sofia Jorge, a Cooperativa de Educação e Proteção Marinha Ocean Alive, em 2015. A atividade desta associação tem sido centrada na preservação das pradarias marinhas, que capturam carbono e servem de berçário para as presas dos golfinhos,
contribuindo simultaneamente para a cultura científica das comunidades locais. E através deste programa que acabámos de conhecer, Guardiães do Mar, da Ocean Alive, as mulheres pescadoras do estuário do Sado realizam campanhas de sensibilização, transformando-se elas próprias em educadoras e ajudantes dos investigadores que trabalham no mapeamento das pradarias marinhas, um exemplo de como o saber, o conhecimento, a educação devem continuar ao longo da vida. E por este projeto, deixem-me dizer-vos que a Ocean Alive ganhou uma bolsa da National Geographic Society para levar a cabo justamente o mapeamento das pradarias marinhas do estuário do Rio Sado. A associação desenvolve ainda projetos de educação ambiental nas escolas da região, como, por exemplo, O Mar dá Bom Clima. O Prémio Ciência Viva Educação 2021 será entregue por Ana Noronha, diretora executiva da Ciência Viva. Chamo também ao palco a equipa da Ocean Alive e as suas Guardiãs do Mar. Está a estudar para ser uma futura guardiã do mar. Façam favor de dar o vosso testemunho. Já é boa, boa. Já é guardiã do mar. Muito bem. Raquel, se nos quiser dizer umas palavras. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com as pessoas que fazem parte da minha equipa e com as pessoas que fazem parte da nossa equipa e que não estão aqui, mas que estão aqui connosco, no nosso coração. É uma honra estar aqui com pessoas tão importantes para a minha vida, como a professora Amélia Louçã, o professor Catarino, que fazem parte mesmo da minha essência. E é um privilégio estar aqui convosco, com o Ministro, com a Rosalia, com a Ana. Esta casa é uma casa que também me considero minha. Também passei aqui muitas horas. Eu queria dizer-vos isto. Já olharam, já viram, já sentiram o quão maravilhoso é? Nós podemos olhar o mesmo como se fosse a primeira vez. Esta forma de olhar dá-nos asas, corta as nossas amarras com aquilo que, da forma como nós costumamos fazer as coisas, com aquilo que é o costume. E esta é a visão que eu acho que a Ocean Alive traz para a sociedade, através das Guardiãs do Mar. Mostrarmos que mulheres como a Dina, como... Agora vai-me dar uma branca, sou terrível com os nomes. Ajuda-me. Com a Zezinha, como a Sandra, como a Iris pequenina, como a Fátima, como a Minda, a Cidália, que são pescadoras, que podem ter um papel, para além de dependerem do mar e de cuidarem dele, podem ter um papel na educação, na sensibilização e até no conhecimento científico. E hoje, quando voltamos a olhar por aquilo que a Ocean Alive já fez, eu queria partilhar convosco um novo sonho da organização, que é conseguirmos que as Guardiãs do Mar
sejam uma nova profissão em Portugal, conseguirmos a profissionalização das guardiãs do mar como mulheres que são líderes na conservação e no restauro do oceano. E por isso, o momento que aqui temos hoje é precioso, nesta nossa nova direção. Eu quero agradecer mesmo muito a esta casa, a todas as pessoas que fazem parte desta casa Ciência Viva e aos laboratórios associados pelo prémio que hoje nos distingue. Obrigada. Obrigada, parabéns, Obrigado, Raquel. Parabéns. E assim, muito rapidamente, isto nem demos pelo tempo a passar, chegámos à última categoria, o Grande Prémio Ciência Viva 2021, que reconhece todos os anos uma intervenção de mérito excepcional na área da divulgação científica e tecnológica. E este ano a grande vencedora é a professora Maria Amélia Martins Lação. E vamos ver o vídeo que a nossa colega Vera Menino preparou. Terceiro, quarto e quinto ano foram ao serviço da faculdade a ajudar a dar aulas. Eu fui uma das selecionadas e fiquei muito feliz porque continuei na faculdade a fazer aquilo que eu gostava, que era dar aulas e que era investigar. E, portanto, em certa medida, eu sinto-me uma privilegiada porque sempre fiz aquilo que gostava de fazer, nunca me senti nem com horário obrigatório, nem em férias. Lembro-me da minha mãe me perguntar, então, mas afinal de contas tu não tiras férias? Eu tirava uns diazinhos, etc, mas depois, e fiquei espantadíssima quando me aposentei e depois recebi uma quantidade de dinheiro precisamente por aqueles dias que eu nunca usufruí de férias. Sou um caso de endogamia. Apesar de ter desenvolvido todo o meu doutoramento em Salamanca e ter sido convidada a apresentar provas de doutoramento na Universidade de Salamanca, mas não quis, muito parva, na altura, muito ingênua, nem pensar, quero lá saber da Universidade de Salamanca para alguma coisa, eu quero apresentar-me na minha universidade. E depois fui, como eu dizia, abertamente para o inimigo. Fui para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas fazer o mestrado de Comunicação e fiquei muito sensibilizada por me terem aceito. É evidente que acabei por me sentir um bocado alien, porque todas as pessoas, algumas tinham sido minhas alunas, outras nem tanto. Acabou por ser uma experiência completamente diferente e que também me levou a pensar, inclusive, em fazer o doutoramento em Comunicação de Ciência. Mas depois aí comecei a pensar que era melhor eu acalmar, porque já tinha netos, tinha muita coisa para fazer, tenho um marido em casa, sempre me interessou a parte do conhecimento ligado a essa educação não formal, que de certa forma acabei por construir juntamente ou com o apoio do próprio pavilhão do conhecimento no âmbito Ciência Viva, onde apresentava programas de verão e depois posteriormente onde ia dar algumas aulas de O Cientista na escola do Ciência Viva. Que nós não nos devemos calar, nós devemos ser coerentes, mas acima de tudo basear a nossa denúncia com conhecimento científico. Não porque é assim, temos que justificar o porquê assim, porque senão vamos ser como os outros. Nós temos que lançar as nossas informações de acordo com os estudos que nós temos
ao que os outros fazem, e por isso o papel da ciência e o papel da investigação ser extremamente importante e não deve ser minimamente menosprezada, muito pelo contrário. Eu não desisto nunca. Eu acho que nós não podemos é calar-nos. Eu acho que, acima de tudo, mesmo que sejamos apelidados disto e daquilo, não importa. O que interessa é continuar a denunciar as coisas que nós consideramos que estão erradas. Bom, vamos lá ver se não choramos aqui hoje. Vá. O Grande Prémio Ciência Viva 2021 distingue Maria Amélia Martins Loução pela sua ação notável na promoção da cultura científica enquanto professora, bióloga e divulgadora da área da ecologia. Professora catedrática jubilada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais e presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia, Maria Amélia Martins Loução tem-se destacado muito pela sua participação pública, nomeadamente na escrita de artigos de opinião que alertam para os perigos, as ameaças em torno da biodiversidade, nomeadamente em artigos do Jornal Público. Como cientista, aprofundou as estratégias do uso do azoto pelas plantas e o seu papel nas relações simbióticas planta-bactéria e planta-fungo. O papel do azoto no funcionamento dos ecossistemas e a sua relação com a biodiversidade têm sido temas recorrentes da sua investigação. Foi vice-reitora da Universidade de Lisboa, diretora do Jardim Botânico de Lisboa, presidente da direção do Museu Nacional de História Natural e presidente do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências. É, desde 2006, académica correspondente da Real Academia Nacional de Farmácia de Espanha, país que a distinguiu em 2010 com o Prémio Ibero-Americano Cortes de Cádiz, na categoria de Botânica. É atualmente consultora científica da European Science Foundation e da Green Media. E a divulgação da ciência foi sempre uma área que abraçou ao longo da sua carreira, razão pela qual, já no topo da sua carreira universitária, decidiu ela própria tornar-se uma aluna e voltar aos bancos da faculdade para tirar um mestrado na área da comunicação de ciência. E não posso deixar de referir, porque para nós é um projeto muito especial, é também uma das nossas Mulheres na Ciência, um projeto que a Ciência Viva criou em 2016 e que não está terminado, já vamos na terceira edição. É um projeto editorial de fotografia, que é uma homenagem da Ciência Viva às cientistas portuguesas, e hoje, coincidentemente, temos aqui o José Carlos Carvalho, um dos fotógrafos também deste projeto. Portanto, estamos todos em sintonia. Convidamos a dar-nos um testemunho algumas das personalidades que ao longo da sua vida se têm cruzado com a professora Maria Amélia Martins Loução e que são unânimes no reconhecimento das suas qualidades profissionais e humanas. Vamos ouvir os seus testemunhos, começando pela professora Cristina Branquinho. É um grande privilégio e uma grande honra estar aqui. Primeiro tenho que dar os parabéns publicamente à professora Amélia por este prémio mais do que merecido e à agência por ter tanto dado este prémio na área da comunicação e continuar a premiar mulheres ao longo da sua carreira neste aspecto, neste papel tão fundamental. E tenho que falar aqui 5 coisas sobre a professora Amélia, já que, digamos, estou aqui fisicamente, que tive mesmo quase para não conseguir chegar. Professora, a primeira coisa é falar sobre a professora. Ela foi minha professora e foi professora de muitos de nós, como vocês ouviram aqui. Foi professora de várias gerações e continua a marcar as nossas vidas. E, portanto, como professora sempre foi muito assertiva, era muito dinâmica, muito determinada, dava uma certa segurança, quase uma segurança absoluta, que depois, quando nós conhecemos a professora Amélia com mais calma, vimos que é um doce, uma pessoa super tolerante e inclusiva, mas que nas aulas tinha uma dinâmica que, na verdade, para pôr a andar 200 e 300 alunos era preciso ter ali genica, e a professora Amélia tinha essa atitude, uma atitude que eu acho que ficou. E eu lembro perfeitamente de uma das suas aulas, dava umas aulas práticas de ecologia, e lembro-me da relação da relação de saturação das espécies, das áreas da amostragem. Ainda hoje está comigo essa aula, lembro perfeitamente. Professora, muito obrigada por ter sido professora nossa, a minha e de muitas pessoas que estão aqui. Muito obrigada por isso, pela professora sempre determinada e enérgica que foi. Mas há aqui um outro aspecto, eu não acabei, são 5 coisas que eu tenho que dizer sobre a professora Amélia. Agora não me vão tirar daqui todos. Eram 2 minutos. O briefing era esse. A professora Amélia sempre esteve nestas presidências, como vocês viram, de todos estes sítios, e teve uma defesa pelas instituições rara, assim, vestiu as camisolas, mas assim,
muito raramente encontramos pessoas assim que defendem as instituições desta maneira. De facto, passou por elas, melhorou-as sempre, e ainda hoje dizemos, no tempo da professora Amélia, é que era. E, portanto, ainda sabemos falamos disso, isso é importante. Batalhou sempre pelas causas dessas instituições, de forma muito proativa, com uma energia e empenhamento sem igual que às vezes esgotavam, mas eu acho que o mais importante é que defendia as pessoas dessas instituições. E defendia-as como eu acho que não conheço ninguém, e muito dificilmente conhecemos alguém assim. De facto, era uma defesa leonina por essas pessoas, exacerbada, inclusiva, nunca deixava ninguém para trás. E, portanto, isso é para mim uma das características mais importantes dela. Portanto, era generosa. E, portanto, isto diz muito sobre uma pessoa, a defesa. A líder. A professora Amélia é uma académica com características de liderança. Juntar vontade de ser líder e mulher na mesma pessoa no seu tempo, professora, não deve ter sido fácil, embora não se tenha queixado muito sobre isso. Não era muito interessante juntar mulheres e a palavra ambição, mas, de facto, agora é um exemplo de liderança para todas nós, para as mulheres, para as diferentes gerações que vêm a seguir. E, portanto, o seu percurso até chegar a vice-reitora revela determinação, capacidade de trabalho e diferentes formas de inteligência. E foi isto conciliando a vida familiar de uma forma incrível. A futurista, que é a que nos leva aqui à característica mais importante deste prémio, é que há uma característica única na professora Amélia. Ela reformou-se, jubilou-se, mas continua a olhar para o futuro sem data. Continua a olhar para o futuro como uma futurista. Continua a mandar os papers a toda a gente, às 3 gerações de pessoas que ela continua a mandar papers todas as semanas que saíram na Nature ou na Science. Continua a ir aos journal clubs. Continua a estar na Sociedade Portuguesa de Ecologia a premiar todos os jovens investigadores nesta área. Portanto, tem essas missões todas de futuro e, portanto, eu queria dizer, esta minha professora, agregadora, defensora, líder e futurista, junta-se estas características todas, o caráter e as qualidades humanas de que todos somos e vamos continuar a ser testemunhas. E, por isso, é uma referência para todos nós. E eu queria dizer bem-aja, professora Amélia. Muito obrigada, professora Cristina Branquinho. A professora inicialmente não era para estar aqui hoje, mas agradecemos muito o esforço que fez, porque não há nada como um testemunho presencial. E passo a palavra à nossa colega Gisela Oliveira, que faz parte, é bióloga, é do Serviço Educativo aqui da Ciência Viva. Foi aluna da professora Maria Amélia por 3 vezes, a primeira das quais há 27 anos, e é também nessa qualidade que vai dar agora o seu testemunho. Obrigada. Dirijo-me aqui a si. É verdade, há 27 anos estive a fazer as contas, há 27 anos que a conheci. Eu entrei na Faculdade de Ciências em Biologia porque gostava muito de animais e queria muito estudar animais. E estava desejosa de chegar ao 3º ano, porque nós no 3º ano, naquela altura pelo menos, escolhíamos todas as disciplinas que queríamos. Eu já tinha as disciplinas todas numa listinha, que era tudo animais. E de repente, em Biologia Vegetal 2, encontrei a professora Amélia. Encontrei uma professora com a qual me identifiquei. Não é que não refilássemos uma com a outra, não é? E ao longo de todo este percurso, mas eu vi uma mulher muito forte, muito assertiva, ao mesmo tempo uma pessoa com um enorme respeito pelos seus alunos e que de repente começou-me, ao longo dessas 3 disciplinas que fui tendo ao longo da licenciatura, começou a passar por mim um certo interesse, eu diria mesmo quase amor, pelas plantas. E os animais, pronto, passaram dos animais mais felpudos para os insetos, mas finalmente, eis-se não quando, mesmo os insetos, pensei, adoro insetos, mas isto tem mesmo que ser plantas. Foi pela sua mão também que fui para o Jardim Botânico, foi pela sua mão que passei a ter, e porque a professora me ensinou, a ter um enorme e profundo amor pelas plantas, que ainda hoje tenho e que terei sempre, e que trago para a Ciência Viva, onde maço todos os meus colegas do Serviço Educativo sobre a importância das plantas e da biodiversidade. É graças a si que isto acontece. Tenho um orgulho enorme ao longo destes 27 anos de estar sempre em contacto consigo, estar sempre a sonhar, como a professora sabe, ter sempre na minha memória o nosso jardim. É de todos, eu sei, mas eu vou dizer na mesma, o nosso jardim. E dizer que, para além de me ter ensinado a ter um enorme e profundo amor pelas plantas, ensinou-me uma coisa muito importante que a professora não sabe, mas ensinou.
é que ensinou-me a andar sempre de cabeça erguida. E isso eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigada. E, finalmente, o testemunho de Ana Sanchez, professora da aluna Maria Amélia Martins Loução, no mestrado de Comunicação de Ciência. Obrigada. Eu queria só começar por cumprimentar e dar os parabéns a todos os premiados e agradecer o vosso contributo em envolvermos cada vez mais pessoas nesta aventura que é a ciência. Agradecer muito à Ciência Viva terem-me desafiado a vir dar este testemunho, que é um enorme privilégio estar aqui a dar o testemunho sobre a aluna Maria Amélia Martins Loução. Que antes de ser aluna, e na realidade, quando eu a conheci pela primeira vez, foi nos anos 90, quando eu entrei na Faculdade de Ciências para a minha licenciatura em Biologia, e, na verdade, foi numa altura em que eu nunca me atreveria a dizer Maria Amélia sem um professora antes, e foi com a professora Maria Amélia Martins Loução que eu tive o meu primeiro contacto com a investigação, num projeto, além currículo, que envolvia a nutrição dos jacintos de água. Eu confesso que não me recordo muito bem que resultados é que nós obtivemos no projeto, mas o que me lembro muito bem foi da generosidade com que a professora Maria Amélia nos acolheu no seu laboratório para esta aventura e no sentido de responsabilidade que nos incutiu, mesmo naquelas tarefas mais simples, como era preparar as soluções nutritivas ou mudar jacintos incontáveis e incansáveis que se multiplicavam por alguidares. Na altura lembro, a minha ideia que eram infinitos, imagino que não fossem, mas eram muitos. E, na verdade, pensando um bocadinho, esta ideia de generosidade e sentido de responsabilidade são duas características que eu acho que definem muito bem a professora Maria Amélia Martins Loução. Eu não segui os jacintos de água, os jacintos de água continuaram a sua vida, mas fui acompanhando o percurso da professora Maria Amélia de longe, na faculdade, depois na reitoria, no Jardim Botânico, no museu. Até que, em 2012, quando estávamos a ver as candidaturas para o mestrado em Comunicação de Ciência, surge o nome da professora Maria Amélia, que foi com alguma surpresa, é certo, mas nós não tivemos muitas dúvidas em admiti-la. O que na altura essa surpresa também se transformou, confesso, foi num certo nervosismo da minha parte em pensar como é que eu vou dar aulas à professora Maria Amélia Martins Loução. Principalmente pensando que a disciplina que eu dou neste mestrado é uma disciplina que fala do funcionamento da ciência e do trabalho dos cientistas. O que é que eu podia ter para ensinar à professora Maria Amélia Martins Loução? E eu creio que ainda lhe propus dispensá-la das aulas, coisa que ela recusou, e ainda bem, porque não só eu não precisava de me ter preocupado nada, como foi um privilégio imenso ter a professora Maria Amélia Martins Loução, a aluna Maria Amélia, nas minhas aulas. O que é que eu vos posso dizer da Maria Amélia como aluna? Assídua, pontual, cumpridora, aplicada, participativa. Acho que posso pôr o X em todas as cruzinhas. Na verdade, eu antes de vir para aqui falei com os outros professores do mestrado e confirmei este resultado, porque nós sabemos que em ciência um argumento não é válido sem a replicação da experiência. Falei também com alguns alunos que a estas qualidades acrescentaram disponível e divertida. Todos nós admiramos imenso a sua capacidade de dedicação e a sua vontade de aprender. Eu vou conseguir. A aluna Maria Amélia Martins Loução, e também queria deixar esta nota, não foi só aprender umas coisas nas horas vagas neste mestrado. Tomou este mestrado com o seu sentido de responsabilidade e dedicação e fez o mestrado até ao fim, um grau de que não precisava, e fê-lo com distinção, com uma componente não letiva em que fez uma proposta para um projeto educativo de envolver docentes do ensino superior e docentes do ensino secundário nesta promoção de uma cidadania ativa em defesa do ambiente. E que a professora Maria Amélia, a aluna Maria Amélia, é ela própria um exemplo de cidadania ativa nestas questões ambientais, acho que ninguém tem dúvidas. Se alguém tinha dúvidas com este prémio, deixará de ter. O que eu quero deixar aqui como testemunho, que acho que também fica visível neste prémio, mas que eu queria muito realçar, é a enorme alegria de aprender com que a Maria Amélia Martins Loução vive toda a sua vida e está em toda a sua vida. E como para mim, essa alegria de aprender é a verdadeira marca de uma grande cientista. E quero eu acreditar, também uma marca dos bons comunicadores de ciência, e por isso este prémio é muitíssimo merecido. E é para nós uma honra
ter este exemplo, quem nos dera a nós que haja mais alunas e professoras Maria Amélias por aí. Muito obrigada pelo seu exemplo. Muitíssimo obrigada pelos belíssimos testemunhos que deram e que vida tão cheia da professora Maria Amélia a tocar tantas gerações. É um prémio mesmo muito merecido e para entregá-lo gostaria de chamar ao palco o Sr. Ministro Manuel Leitor. Faça favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu acho que nós já aprendemos ao longo dos anos que a ciência viva tem pinta, tem muita pinta. Hoje também aprendemos que tem muitas pintas e que vai ter mais pinta. O que eu não sabia e que hoje aprendi aqui, porque sempre venho aqui e aprendo novo, é que de facto até as salsichas Isidore já usam a ciência. E isso é de facto um facto maravilhoso que a ciência vive, para além de ter pinta, pôs as salsichas Isidore a usar a ciência. E de facto esta sessão é particularmente inspiradora porque mostra que não há limites à ciência, não há limites ao conhecimento e não há limites às pintas da ciência viva, das salsichas Isidoro, às questões mais sérias, mas muito interessantes, da Ocean Live, certamente ao mundo admirável da SIC, até à Maria Amélia Louçã. São muitas pintas e cada vez mais pintas que a ciência viva tem conseguido pintar o nosso país. Os resultados estão à vista e a intervenção da Rosalia foi particularmente clara. A questão é, como todos sabemos, e o Zé Maria Negag dizia isso muito, a ciência requer paciência e, portanto, requer tempo e uma insistência constante e faz parte da ciência viva, como todos aqueles que aqui hoje foram premiados, perceber esta paciência que há para cada vez termos mais pinta uns com os outros. E, portanto, das salsichas Isidoro ao mundo admirável da SIC ou à Ocean Alive da Raquel e das suas biólogas e guardiãs do mar, até certamente à Maria Amélia. Todos vocês sabem bem o que é ter paciência para fazer a ciência vingar e cada vez ser com mais pinta. A Maria Amélia é certamente um sinónimo claro do que é ter paciência, não saber bem que não há limites ao conhecimento, somos sempre estudantes toda a vida, quer seja às vezes como professor, outras vezes voltando a ser estudante, e as histórias que aqui foram transmitidas mostram bem que este grande prémio Ciência Viva é muito merecido pela Maria Amélia e por isso é com grande honra e privilégio que lhe vou atribuir o prémio nomeado pela Ciência Viva. Muito obrigado. Peço à professora Maria Amélia Martins Loução que nos dê a honra de contar a nossa. Bom, chego aqui, nem sei o que é dizer. Estou completamente sem palavras. Fiquei sem palavras quando recebi o telefonema da Rosalia. Estava eu no meu passeio higiênico, que faço todos os dias, e fiquei abismada com a notícia, terrivelmente emocionada, alegre, nem sequer sabia o que é que isso, porque é que tinha sido. E hoje aqui, com o filme, com os testemunhos,
foi muito emotivo, foi uma grande alegria. E ainda penso o que é que eu fiz, o que é que eu tenho desenvolvido que mereça tal distinção. E depois olhar para todos os outros que me antecederam, portanto, fazer parte deste painel que tanto prestígio dá à ciência, à comunicação de ciência, e levou-me a pensar, mas afinal de contas, o que é que eu tenho em comum com estas pessoas todas? E depois, porque isto no fundo constituiu até um momento de reflexão, tentar perceber o porquê de tudo isto. E acabei por fazer quase uma visita ao passado. E, no fundo, aquilo que eu encontrei foi quase um serviço público que todos nós, que temos vindo aqui ser premiados, distinguidos, de certa forma mostramos. É como que há um serviço público que nós gostamos de fazer, para além da comunicação da ciência, cada um da sua maneira. E depois comecei a pensar, mas de onde é que me vem este sentido de serviço público? Porque eu sempre fui assim. Sempre senti que tinha que fazer algo, não só para mim, mas para os outros. E então lembrei-me da minha infância, do meu pai. O meu pai, desde sempre, trabalhou, organizou, implementou associações desportivas. Primeiro foi o hóquei em campo, depois foi o ciclismo, a Associação de Ciclismo. A ele se deve a volta a Portugal em bicicleta, ao meu pai se deve. E o que eu me divertia atrás dos ciclistas, não tanto como o meu irmão, que gostava mais, porque o carro do meu pai era o primeiro e, portanto, nós íamos atrás dos ciclistas, logicamente, não é? Por isso é que eu gostava. Mas o que eu gostava mais era da preparação, das visitas, de estudar o percurso, da visita pelo campo, pelos diferentes locais. E o mais engraçado de tudo isto, podem crer, o meu pai era um antidesportista. Nunca praticou, e muito menos ciclismo, quer dizer, o que seria agora. E tudo isto, de certa forma, acabou por ser quase um caldo de cultura. E quando cheguei à universidade, quando comecei a estudar biologia, o nosso grupo, que era um grupo de 40, éramos muito ativos e a nossa grande preocupação é, somos biólogos e então e agora? O que é que a gente vai fazer? O que é que os biólogos vão fazer daqui para o futuro? E organizámos uma série de workshops para tentar perceber, convidar pessoas de fora, professores, outras pessoas, porque é que não contratam biólogos, enfim, sei lá, um primórdio quase da associação e atual Ordem dos Biólogos. E então acabámos por verificar que naquela altura, há mais de 50 anos atrás, havia um doutorado de 10 em 10 anos. Quando entrei para a faculdade, pensei assim, eu vou ter que terminar com este karma. Era como se fosse um karma. E é por isso é que viram aquele testemunho que eu contei ali no filme, eu nem me lembro de ter falado naquilo, não sei como é que apanharam aquelas minhas palavras, aquelas minhas coisas, devem ter sido que eu não me lembro, mas pronto. E na verdade, eu trabalhei muitíssimo, saiu bastante do corpo aquele tempo que estive em Salamanca com os meus filhos pequenos,
E a minha grande preocupação era estar a fazer o trabalho em Salamanca, mas criar as condições em Lisboa para eu poder, quando chegasse, ter as condições para continuar a trabalhar. E, portanto, nem pensar. Eu, depois de ter passado aquilo tudo, alguma vez eu pensava em ir defender uma tese em Salamanca. E agora, como eu estava a dizer e como disse ali no filme, sou um dos casos de inbreeding conhecidos, de endogamia. E porque quis? Porque assumi isso. E depois, outras provas de fogo. Logo a seguir, obviamente que o problema de haver um doutoramento de 10 em 10 anos obrigava também os próprios professores a não terem saídas, não podiam ter, tinham que dar as aulas. E quando eu terminei o doutoramento, lembro perfeitamente que o professor Catarino, que tenho todo o gosto de o ver aqui, meu co-orientador da tese, disse: é agora que eu vou sair. Vou, pela primeira vez, fazer uma sabática de 1 ano nos Estados Unidos. E tão longe. E, portanto, deixou-me delegado 8 disciplinas diferentes para eu dar, mais uns quantos projetos, mais umas colaborações encetadas, e que eu tinha que resolver e tinha que assumir. Mas sobrevivi. Foi um ano bem custoso, que me saiu bastante do corpo, mas não deixei absolutamente nada para trás. E depois outra história que eu aqui trago tem a ver com... Já eu andava aflita a fazer o meu currículo para as provas de agregação, e que assumi a presidência, antes de assumir a presidência do departamento, e que comecei a ver que havia várias cartas empilhadas na secretaria, cartas de alunos. Nessa altura tinha surgido o programa escolar, no programa escolar a disciplina projeto, porque havia a necessidade da consciencialização do meio ambiente e, portanto, os jovens tinham que ser motivados para observar, para estudar, para trabalhar. E, portanto, nem imaginam a beleza de histórias que eu lia naquelas cartas, as dúvidas que os alunos colocavam, o despudor com que exigiam determinadas coisas, responda não sei quanto, e eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. E eu, encantado, podia, como aos meus colegas, deixar aquilo para o lado, mas eu achava aquilo uma delícia. Como é que estes miúdos podem fazer uma coisa destas? De maneira que eu respondia. E quanto mais eu respondia, logicamente, mais recebia. E foram anos em que eu estive a fazer isto com um gozo especial, ainda em termos de cartas. Hoje em dia há o Cartas Consciência, formado por 2 biólogos, que têm um incentivo muito grande nesse ponto de vista. E o que é certo é que este serviço público, como eu digo, de facto teve por detrás de tudo isto uma vontade, uma missão, que era comunicar, educar, divulgar, e tal e qual como disseram, de facto, a minha ânsia de saber, de estar sempre a par das coisas todas, sempre foi a minha vontade. Eu queria saber aquilo que estava atual, porque eu tinha que contar aos meus alunos. Eu não podia deixar passar. Se eu aprendi uma coisa hoje, tinha que lhes comunicar no dia seguinte, porque isso é que fazia parte da ciência, era essa a minha postura. E, portanto, todos os anos, eu, mesmo que desse a mesma disciplina, trabalhava afincadamente e preparava cada disciplina como se fosse a primeira vez. Lembro-me até uma vez o meu filho se indignar: mas porquê é que tu tens tanto trabalho? Parece que estás gozo, já destes isto,
porque é que tu tens que estar sempre... Mas eu queria sempre inovar. E pronto, e isto de comunicar, quando eu comecei com a necessidade de comunicar, comecei a pensar, de facto, querer é poder, mas para querer eu tenho que fazer bem. E foi por isso que eu resolvi, enfim, ir para o mestrado. E foi, de facto, impressionante, porque encontrei antigos alunos meus e depois também até colegas mais novos do que os meus filhos. O que poderia ter sido confrangedor ou não, mas foi espetacular, foi enriquecedor. Ainda hoje fico feliz quando eles têm novos projetos, novas coisas. É uma alegria tão grande que eu sinto de os ver crescer e de os ver desenvolver-se, que é verdadeiramente fantástico. E, na verdade, hoje em dia é o meu projeto de vida, é esta questão de divulgação e de comunicar ciência, porque há cada vez mais necessidade de aumentar esta consciencialização para a importância da biodiversidade. Como a Gisela dizia, esta questão da biodiversidade é de sumaz importância. Fiquei tão feliz, eu nem sequer pus nada nas minhas redes sociais, mas fiquei tão feliz e tão comovida com o prémio da Raquel, da Ocean Alive, que eu tenho apanhado desde o início, e são projetos como este, projetos como a SIC, que de facto são cada vez mais necessários. Portanto, não desistam de levar avante esses sonhos e esses projetos, porque eu acho que isso é fundamental e precisamos, de facto, de toda essa vontade de saber ler a natureza, saber perceber, e cada vez mais é necessário um investimento na ciência dos organismos, de saber ler que tipo, com a natureza, conseguir compreender porque é que a natureza tem inúmeras estratégias de sobrevivência. E ela continua aqui. E é isso que eu gostaria de transmitir. E, na verdade, ao longo de todos estes mais de 50 anos que eu tenho estado a estudar biologia, de facto, posso dizer que a minha educação deve, de facto, aos meus pais, que me deram estes princípios, que me forneceram estes princípios, à minha universidade e à outra minha universidade, por me terem dado as ferramentas necessárias para construir e para continuar a ser o que sou. Mas, ao longo de todo este tempo, eu só pude ser e sou aquilo que sou porque tive sempre liberdade de ação e apoio tácito do meu marido e a benevolência e compreensão dos meus filhos. Mas agora é pelos meus netos, com os meus netos, que são a minha fonte de inspiração, desculpem, e a força motriz para eu continuar. E a eles, se me permitem, eu ofereço este prémio. Obrigado a todos pela distinção que me deram. Já que falou no seu neto, eu vi que ele chegou, não foi? Está aí o seu neto, não está? Queres vir ter com a avó? Venham, por favor, tirar uma fotografia, que o prémio também é vosso. Professora, se puder chegar aqui, entretanto, enquanto chegam os netos. Se puderem tirar a máscara só. Vão tirar.
Muito obrigada. Despedimos aqui no palco a professora Maria Amélia. Resta-nos agradecer a todos a vossa presença. Desejar um resto de um feliz Dia Nacional da Cultura Científica para todos e convidava os premiados a virem ao palco tirarmos uma fotografia final, porque estão todos mesmo de parabéns. Até para o ano!